e já estão problematizando o novo reforço do São Paulo. Pode isso? Olha o atacante que o São Paulo contratou. Vá pro inferno, cara. É outro do mesmo nível que tá aí. Calma que tem mais. Vou colocar esse trecho completo desse programa para você ver e vou fazer uma análise em cima dessa opinião do jornalista Weber Lima. Posso dizer que o pau vai quebrar aqui hoje. Nossa, Renato, como você tá rústico, como você tá agressivo, indelicado. Você não viu nada. Me aguarde. Mas antes, eu gostaria de chamar a vossa atenção para o nome desse canal aqui. É Cortes do Persona, né? Geralmente eu publico cortes dos vídeos do meu canal principal, porém, esse vídeo aqui é mais um da série exclusivo para esse canal. Vou publicar um monte de coisa exclusiva por aqui. Se você puder ajudar a aumentar a população desse canal, clica no botão inscrever-se que está aqui embaixo e não esqueça de deixar o poderoso like, que é esse botão do joinha. Olha o atacante que o São Paulo contratou. Vitor Sá, saiu do Botafogo em 24. Jogou a temporada, uma parte da final de 24, né, na Rússia. Até hoje na Rússia ele fez cerca de 60 jogos, para não 50, 60, até mais. 70 jogos, gente, um atacante. Quanto tempo? Final de 24, 24, 25, 25, 26. É que eles não jogam as competições europeias, né? Vamos colocar aí 70 jogos em 2 anos. 1 ano e meio, né? Isso. Sabe quantos gols ele fez, gente? Quanto? Em 70 jogos? 10 gols, cara. 10 gols, um atacante. Fez mais que Pedro Raul no México. Aí você chega e fala, não, mas ele vai dar assistência. Em 70 jogos, o cara deu 8 assistências. Vá pro inferno, cara. É outro do mesmo nível que tá aí. Não adianta. Menos competitivo, né? Exatamente. Olha, me desculpa, o São Paulo aprontando de novo. É o que o Gamarra falou. Dá oportunidade pra quem tá na base. O cara vem olhando pra lua, rapaz. O cara vem com tudo pra jogar bola. Você traz um jogador de 32 anos que não atacante que não faz gol. Já tem lá Ferreirinha, André Silva, não precisa de outro, gente. O cara fez mais um da turma de Ferreirinha, André Silva. Quem mais aí que eles contrataram recentemente? Esses jogadores. Tápia. Essa turma triste que tá no São Paulo hoje é vergonhoso. Contrataram outro cara aqui, bicho. Eu tô vendo mais ou menos por cima, gente. Fazendo uma conta de cabeça que é mais ou menos isso. 70 jogos, mais ou menos, e 10 gols marcados. Mas jogos. Exato. E 8 assistências, porque o cara pode falar, não, ele é de extremo, ele tem que dar assistência. Nem assistência o cara dá, pô. Vai pro inferno com essas contratações do São Paulo. O São Paulo podia contratar o Leandro Trossard, do Arsenal. Só não contrata porque não tem dinheiro. Muito que bem, vamos por partes. Quando São Paulo contratou o Danielzinho do Mirassol para jogar essa temporada, rolou uma falácia ordinária por aí que o Danielzinho estava velho demais para jogar no São Paulo. Seria um fiasco, iria sentir com fervor o peso da camisa tricolor e o cara queimou a língua desse povo todo aí. Tá jogando muito bem. E quando São Paulo contratou o Lucas Ramon do mesmo Mirassol, a falácia ordinária que rolou por aí é que o Lucas Ramon seria o Cédric brasileiro. Não ia jogar porcaria nenhuma no São Paulo. E na minha opinião, o Lucas Ramon tem tudo para ser o melhor lateral direito do São Paulo depois da saída do Cicinho. Se já não é, hein? Se já não é. Chegou o Arthur, emprestado do Botafogo. Pô, o cara fez 12 partidas nessa temporada lá e marcou apenas 2 gols. Não deu nenhuma assistência. No São Paulo ele tem 13 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências. E tá jogando bem, tá criando oportunidades. O problema é que o ataque do São Paulo é uma ligeira merda. Desperdiça um caminhão de oportunidades. Então não tem como o cara fazer milagres. Ele é um jogador de futebol, ele não é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, o que será do Vitor Sá no São Paulo? Honestamente, eu não sei. As minhas bolas não são de cristal. Uma delas tá ali, ó. Tá vendo? Não é de cristal. E eu tenho certeza que você também não sabe o que será do Vitor Sá no São Paulo. Como também o jornalista Weber Lima não sabe. Ele está se embasando pelos números do jogador no clube que ele jogou, não é? 70 jogos, participou de 10 gols, não é isso? Mas aí é que tá. Quantas oportunidades que o Vitor Sá criou? É esse o número que tem que ser avaliado.
Esse é o número. Eu já cansei de ver no São Paulo, o cara vai, se mata, cria jogada, toca pro Caleri, por exemplo, o cara desperdiça gol. Fura, perde gol na cara. Como é que fica? Mas uma coisa eu tenho certeza, pior que o Ferreirinha, esse cara não é. Mas sabe o que tá pegando? São os 3 anos e meio de contrato que o São Paulo ofereceu para esse jogador de 32 anos de idade, que não é velho, na minha opinião. 32 anos de idade ainda tem muita lenha para queimar. Mas 3 anos e meio de contrato, sem saber como o cara vai fluir no time, 3 anos e meio com salário na casa de 800 mil reais, eu acho muita coisa. Aí é que mora o problema. Não dava para fazer um contrato de 2 anos, com um salário um pouco menor, ou um salário de produtividade? Mas é aquilo que eu falei no meu canal principal, Renato Persona, que o São Paulo na mesa de negociação não apita nada. São Paulo é passivo na mesa de negociação. Não consegue falar mais alto, não tem voz ativa, não é o dono da carta. O cenário é esse, o São Paulo precisa contratar, e rápido. A gente fala, pô, são 45 dias de Copa do Mundo. Só daqui a 45 dias que retornam os campeonatos. Mas passa muito rápido. Então tem que agir ontem. Deixou para agir hoje, já está agindo tarde. Então talvez seja por isso, né, pela pressa, pela falta de planejamento, que o São Paulo aceita o que os caras pedem sem questionar. Sobre isso a gente pode reclamar, sobre isso a gente pode questionar. Mas assim, pô, o cara é bagre, não sabemos? Não sabemos o que ele vai fazer travestido com o uniforme de São Paulo. Eu não sei, você não sabe, o jornalista não sabe, né? Eu sei que o Dorival pediu, então ele sabe o que está fazendo. É difícil confiar no que essa diretoria faz, né? Mas assim, esse ano, sobre as contratações, que a verdade seja dita, eles mais acertaram do que erraram. Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Gente, o São Paulo contratou o Titiman. Ele é um atacante que ele é guatemalteco, ele é da Guatemala. Ele tem hoje 18 anos, ele já foi agora para o time do São Paulo Sub-20. Então, Dorival Júnior está ali de olho no cara. O São Paulo, recentemente, já na era Júlio Casares mesmo, ele contratou caras como o Aziz Balogun, que era o Olelacon, né? Ele também contratou o King Faisal e também o Ibali. Todos os 3 vieram jogadores do continente africano, o que foi uma tentativa ali do São Paulo de enxergar o talento antes. Comprar quando dá pra comprar e não depois que a Europa já descobriu. Que a Europa descobriu, os caras compram ali, nunca mais você vê na vida, você só vai torcer na Champions League lá. É o caso de Eto'o, Drogba, foram caras assim, gigantescos, que vieram do continente africano, vieram, que nós não estamos aqui no continente africano, mas foram do continente africano para o continente europeu, e lá eles jogaram muita bola mesmo. O São Paulo, quando contrata esses 3 jogadores que vieram da África, ele tentou fazer alguma coisa diferenciada. O Balogun já foi embora, o Ibali, o São Paulo, é um bom jogador que o São Paulo não utiliza de volante, ele fica sempre emprestando. Prestou para, acho que Ituano, Retrô, para times assim menor, Inter de Limeira, não foi Ituano, Inter de Limeira, Retrô, tá no Juventude agora, ele fica emprestando, prefere emprestar do que usar. E tem também o King Faisal, que o São Paulo não fez nada com o jogador. Era um ponta direita que eu vi, ninguém me contou. Ele pegava a bola, era drible atrás de drible, ele era um jogador habilidosíssimo. Ele se machucou, é verdade, mas depois ele veio pra Copinha pra jogar. Quando o Negruti nasce pro futebol, o Hugo Leonardo, o Faisal tava jogando pra caramba. E aí do nada o São Paulo engaveta o cara e esquece que tem, não joga, não usa, devolve, ele não usa o jogador. Então agora o São Paulo, em vez de parar com esse tipo de formato de compra, ele vai lá na Guatemala e ele contrata o Titiman. Achei interessantíssimo de novo, gosto muito da ideia. E agora o cara tá com 18 anos, só que a diferença é que nós não temos mais o Zubeldia e o Crespo, que olha pra base e fala, depois eu ponho. Não tem visão nenhuma, jogadores técnicos que olham pro Caleri e enxergam ali um deus, olha pro Luciano e enxerga ali, sabe, um deus, não tem lógica. Então agora o Dorival,
indo lá para a equipe de base, ele vai enxergar o Titiman, jogador que veio para ser o substituto de Rian Francisco, de Paulinho, de Gustavo Santana, 3 centroavantes que já são profissionais, que já dá para colocar para jogar agora no time principal, mas esses técnicos, subtécnicos ainda não colocaram ainda. Então o Dorival ele vai utilizar esses jogadores, principalmente sabendo da dificuldade do São Paulo de contratar caras do mercado, renovar com anciões aí, sabe, gente mais velha, gente tudo machucada, ganhando mais de 1 milhão por mês, e o São Paulo querendo renovar. Então o Dorival agora vem dessa oportunidade de salvar o São Paulo dessa lama que Douglas Schwartzman, Belmonte, Casares e Rui Costa colocaram o São Paulo. O Dorival agora foi lá pra base para trazer jogadores. Então Dorival, Pedro Ferreira, Paulinho, Rian agora, imediatamente, Negruti também, mas olhe pro Titiman também, que é um jogador de 18 anos. Eu tava vendo o Hendrick hoje na seleção, tem 19, tá? Negruti tem 22, Negruti, o Hendrick 19. Tem alguma lógica ser assim? É claro que não. Trato com o River Plate, só que o Quinteiro, ele tem muito setorista, ele tem o contrato até 2027 com o River Plate, só que o Quinteiro, muito setorista, muito jornalista argentino já falou que o Quinteiro não vai ficar e o Quinteiro não quer ficar, e o Quinteiro joga uma barbaridade, joga muito e tem um valor relativamente ok de mercado, e já falaram, o Quinteiro é muito difícil ele continuar no River, tem 33 anos, mas ele acabou de fazer 33 anos, não é que ele tem 33 vai fazer 34, ele acabou de fazer 33, tinha 32 e fez 33, então ele não é um cara tão velho e ele joga muito. Ah, mas se diz que o Quinteiro, isso aqui, isso ali, dá pra nós discutirmos isso, só que o Quinteiro, ele não quer continuar, não quer ficar no River por uma situação oposta do Rames e do Oscar, por exemplo, que vieram pro São Paulo com salários altíssimos e já estavam, não estavam na verdade, não é que já estavam, não estavam jogando. O Quinteiro, a briga dele lá, a bronca dele lá é porque ele quer jogar. Ele fala que ele não tem tanta oportunidade como ele queria no River Plate. Então um cara que quer jogar, esse é mais ou menos o perfil que nós precisamos no São Paulo. Nós precisamos de caras dispostos, caras saudáveis, caras que querem jogar. Então o Quinteiro pra mim seria o ideal nesse momento. É um cara que ele acabou de ser protagonista, acabou não, né, mas recentemente estava no Racing, foi protagonista naquela eliminação do Corinthians, é um cara boleiro, muito bom de bola, muito habilidoso e um cara exatamente das características que nós precisamos, que pegue aquela bola no meio de campo, além de ser o Marcos Antônio e o Danielzinho, ele precisa aliviar pro Marcos Antônio, pro Danielzinho e pro Bobadilha. Ele precisa ali, um cara com as características da figura do Quinteiro, ele precisaria aliviar o jogo pro meio campo nessa transição pro ataque, e ele é um cara que sabe fazer isso muito bem. Bola parada, bate falta, chuta muito bem, é um passe refinado, um cara muito... Ele é como se fosse um Arthur. O Arthur, ele tem muito... O Arthur, ele acende, ele propõe, ele acende demais, ele tem um volume muito grande de jogo na ponta direita. O Quinteiro faz isso no meio campo. Então seria algo ideal. Valores estimativos de mercado Quinteiro são aproximadamente... Perdão, gente. Aproximadamente 2 milhões de dólares. Então o São Paulo conseguiria sim um empréstimo pelo Quinteiro. O São Paulo tem um bom relacionamento com o River. Conseguiria sim ou comprar ou fazer um empréstimo, ou um empréstimo com obrigação de compra, uma vez que o Quinteiro não quer mais ficar no River. Tá dando problema lá e ele também não é utilizado. O River não veria muito problema em negociar o Quinteiro pelas notícias que nós estamos vendo, por toda a tendência, por todo o contexto que ele enfrenta lá. E no São Paulo, ele caberia como uma luva. No São Paulo caberia como uma luva porque é a posição que nós precisamos. Já chegou ponto esquerda, muito provavelmente vai chegar volante, zagueiro sempre chega, né, no São Paulo, sempre tem um zagueiro sendo contratado. Precisamos de um meio atacante, principalmente com essa lesão do Lucas Moura. Agora o Lucas vai se esforçar para voltar, né? Mas também tem a questão se ele vai continuar ou não. Tudo isso é muito importante para nós analisarmos toda essa situação do meio de... Bom, o São Paulo fechou seu primeiro reforço, encaminhou o segundo e já está pensando no terceiro. O primeiro reforço é o Vitor Sá, já está tudo certo, é o famoso só botar tudo no papel. Vitor Sá é o novo reforço do São Paulo, contrato até dezembro de 2029.
Então, 3 anos e meio de contrato, salário na casa dos 700 mil por mês e luvas de 400 mil euros, o que dá 2,3 milhões de reais. E aí essa luva será diluída durante todo o contrato. Ele chega já na próxima semana para realizar os exames médicos e já estará disponível para o técnico Dorival Júnior na reapresentação do time no dia 17 de junho. Atacante de beirada, preferencialmente atua pelo lado esquerdo, mas também pode acabar atuando pelo lado direito. Era um nome que o Dorival já queria contar desde lá do Corinthians no início do ano e que agora ele também aprovou essa contratação. Aí o segundo nome seria o Domingos Duarte, que ainda não dá para cravar 100%, mas está quase. Já há um acordo financeiro, e aí o São Paulo tem um otimismo para fechar, porque o lado financeiro é sempre o que mais trava o São Paulo nas negociações, então já há um alinhamento financeiro, também deve ser o mesmo salário ali na mesma casa do Vitor Sá. O que está pegando é o tempo de contrato, que as partes ainda estão tentando encontrar um acordo melhor. Por quê? O jogador quer 3 anos de contrato, só que 3 anos para terminar o contrato no meio da temporada. O São Paulo está tentando ajustar isso para 2 anos e meio. Então as partes ainda neste final de semana devem definir esse tempo de contrato, mas a tendência também é de fechar. As partes estão bem otimistas. Existiu o interesse, por exemplo, do Botafogo. O staff do Domingos Duarte já comunicou ao Botafogo que dará essa preferência para finalizar essa negociação com o São Paulo. E para fechar todo esse pacote de mercado da bola, agora o São Paulo vai tentar a liberação do Newton, volante, que está no Botafogo. A ideia inicial do São Paulo era um empréstimo com opção de compra, que pode virar obrigação até o término deste ano, só que o Botafogo está querendo uma venda em definitivo. O Botafogo quer uma grana agora, porque o Botafogo está na pindaíba financeira também, e está precisando de dinheiro imediato até para se livrar do transfer ban que tem. E aí o São Paulo está estudando uma alternativa de colocar o Ferrarese nessa transação. E aí não viraria mais um empréstimo, seria uma troca em definitivo de Newton com o Ferrarese, mas ainda é algo que está sendo estudado. Agora o São Paulo vai tentar a viabilidade também dessa contratação. Então, Vitor Sá fechado, Domingos Duarte quase, e aí agora o São Paulo vai focar nessa possibilidade de contratação do Newton. Ó, tô colocando aí na tela, viu, Maurício, o caminho aí da carreira do Vitor Sá, que aparentemente foi formado ou passou pela base do Palmeiras, depois São José, depois foi para Áustria, aqui, Kapfenberg, Lask, depois foi parar no Wolfsburg, time de camisa, né? Já jogou Josué, Grafite, jogou no Wolfsburg. Aí depois Al Jazeera, do Al Jazeera pro Fogão, pro Botafogo em 2022, e há 2 temporadas, em 24, foi pro Krasnodar da Rússia, Maurício Barros. E aí? O que falar desse reforço? Vamos começar pelo reforço que está fechado, né? O Krasnodar foi vice-campeão, né, russo. Perdeu ali, acho que na última rodada para o Dinamo de Kiev. É o time do Diego Costa. Mas o que eu mais me lembro, e acho que a maioria das pessoas talvez, acho que se lembra também, é do Vitor Sá no Botafogo. Ficou lá de 2022 a 2024, fazendo um ataque ali com o Júnior Santos, com o Tiquinho Soares, um jogador destro, prioritário, não é zero da perna esquerda, mas é prioritariamente destro jogando pela direita. Então vai jogar ali, disputar a posição na ponta com Ferreirinha, Luca e TT. É um jogador de muita força física, né, de velocidade, e que faz gols. Pelo menos é o que eu lembro da passagem dele no Botafogo, tá? Olha os números atuais dele aqui no Krasnodar, ó, 22 jogos na Liga Russa, né? 22 jogos, 5 gols e 1 assistência. Então é isso. O São Paulo, gente, não vai trazer... Eu acho que o reforço de mais nome que o São Paulo trouxe foi, de fato, o Arthur, sabe? Pela realidade que o São Paulo tem, são esses reforços aí que não são de empolgar, mas são os reforços possíveis. Vale lembrar que a janela que o Rui Costa fez, dentro dessa filosofia, repito, com todas as críticas que tenho ao Rui Costa, e são muito fortes em relação à decisão tomada para demitir o Crespo, nas contratações, acho que ele fez boas contratações, dentro dessa limitação que o São Paulo tem financeira, que foram Lucas Ramon, Danielzinho, Arthur, Cauli, Coronel, e a pior delas foi o Dória.
Mas daí você tem aí de 5 contratações, uma foi muito ruim, já foi embora, e 4 são úteis e algumas, 3 delas são titulares, né? Danielzinho, Lucas Ramon e Arthur. Eu acho que a avaliação é positiva para uma janela. E agora vem, agora chegando o Vitor Sá, num lado onde o São Paulo está mal, o Ferreirinha não convence ninguém que pode ser titular, né? Num esquema 4-3-3, se for isso ou quando for utilizado. O Ferreirinha vai muito mal quando começa jogando. Então é uma posição, embora não fosse prioridade para mim é essa próxima que a gente vai falar, eu vejo como uma contratação ok, positiva. Não tenho críticas de antemão a fazer essa contratação do Vitor Sá. E hoje, qualquer jogador assim, profissional, que tem um mínimo de rodagem, custa caro, custa muito caro. Só a minha ponderação é uma questão em relação à idade, né? Acho que o São Paulo precisaria rejuvenescer o seu elenco, a média de idade, se fosse um jogador de 27, 28 anos, como é o Arthur, por exemplo, e o Vitor Sá tem 32. O Demurtada, vou tentar pegar o primeiro nome dele aqui para ser mais educado, tá falando aqui, ó. O Arthur tem proposta para sair, por isso estão correndo com o Vitor Sá? É vero isso? É verdade, ô Alex? Não, proposta não. Acho que o pessoal, o que está acontecendo? O pessoal está colocando aquela possibilidade de uma cláusula que estava sendo conversada quando o Arthur estava negociando a sua vinda para o São Paulo, de uma cláusula meio que uma liberação imediata para o Qatar. Seria algo nesse sentido. Então, por isso que a galera já está imaginando, já que ele está bem, já que ele está jogando, se lá no Botafogo ele sem jogar, já tinha clubes do Qatar de olho, e o Paulo Pitombeira, ele tem uma boa entrada lá, ele levou o Thiago Mendes, Roger Guedes, ele levou uma galera para lá. Então, ele tem esse mercado lá. Porém, neste momento, proposta não tem. E o São Paulo, é importante lembrar, é óbvio, né? Talvez o dinheiro não consiga, mas o São Paulo ele tem a preferência de compra referente ao Arthur. Se chegar qualquer proposta, o São Paulo pode cobrir essa proposta até 6 milhões de euros. Quando eu falo até, não é porque uma proposta pode exceder que o São Paulo não tem direito também. Vamos dar um exemplo. Se vem um clube do Qatar oferecendo 8 milhões de euros, por que não? E me deram esse exemplo. O São Paulo pode, Botafogo, estou comprando o Arthur por 6 milhões de euros e pega e revende o Arthur para o futebol do Qatar. Então, o São Paulo entende que está muito tranquilo referente a isso e, pelo menos por enquanto, ele não tem nenhuma proposta nesse sentido. E até o próprio Arthur, na partida contra o Boston River, se eu não estiver enganado, ele falou que, pelo menos por enquanto, a preferência dele é a permanência no São Paulo. O Maurinho Colina esclarece aqui. Colina é perto de Barretos, 20 quilômetros, né? Então é isso aí. Com isso. E galera, tem uma situação envolvendo um centroavante chamado Gustavo Santana, que é um jogador da base e já está no profissional de São Paulo, porque não pode mais jogar na base. Ele já está extrapolando a idade, não pode mais ficar na base. O São Paulo deve colocar ele no profissional. Gustavo Santana é um garoto promissor, muito promissor, que o São Paulo comprou ele. Se eu não me engano, foi do Cuiabá. Eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, foi do Cuiabá por 800, 900, 1 milhão de reais, assim. Uma compra muito certa para a equipe de base, para lapidar o garoto. E o Gustavo Santana correspondeu muito bem fazendo gols na base. E agora, a gente vê o Gustavo Santana, ele tem 20 anos. 20 anos. E não fez nenhum jogo pelo profissional. Garoto promissor. Ele é centroavante. É inacreditável, né? É inacreditável esse garoto não ter entrado ainda. É uma coisa assim que é ridículo. Nós temos os jogadores aí, tanto o Rian Francisco, como o Paulinho, como o Gustavo Santana, para já serem muito testados. Muito testados. Mas não, a gente fica jogando com André Silva, Tapia, Caleri. Porque assim, o Caleri é o titular, beleza, tá horroroso, tá, mas ele é o titular, beleza, mas nem testar o Gustavo Santana. O cara tá aí. Ele é novo e tal. Não tem discussão de futebol, não tem conversa de futebol, análise de futebol, quando você tem o André Silva e o Tapia. Vai falar o quê? Olha esse André Silva. Qualquer um pode jogar. Eu posso jogar no lugar do André Silva, eu não tô brincando. Eu não estou brincando. Eu posso jogar hoje no lugar do André Silva. Então como é que um moleque desse da base, promissor, igual o Gustavo Santana... Rian Francisco e Paulinho eu não vou nem falar, mas o Gustavo Santana é muito promissor. Como é que esse garoto não tá entrando? Como é que esse garoto não tá jogando?
Eu espero que o Dorival coloque agora e tenho certeza que vai colocar. Sabe por quê? Gustavo Santana tem 20 anos. Sabe quantos anos tem o Endrick? 19. O Endrick é mais novo. Gustavo Santana pode não ser um jogador do nível do Endrick, beleza, mas ninguém sabe porque ele não foi colocado no profissional. Pode não ser, mas será que ele é pior que o André Silva e o Tapia? Eu duvido e duvido muito. Mas vamos